Iniciando a gravação. Hoje vai ser a continuação da aula de ontem, tá? Então, nós já tivemos duas aulas modulares dessa maneira, parte 1 e parte 2. Ontem, então, foi a parte comportamental, né? Na questão do que o medo acaba influenciando na parte prática, né, do dia a dia de um trader. A parte emocional, é claro que ontem a gente tratou bastante a questão do medo, por ser uma das emoções mais desafiadoras, tá? Para um controle adequado ali nas operações. Digamos que é uma das emoções que mais atrapalha o operacional, o planejamento, tá? Que o trader faz ali sozinho, planejando direitinho qual estratégia utilizar, qual gerenciamento utilizar, quais gatilhos se aproveitar, quais gatilhos para não se aproveitar, tá? Então essa emoção ela acaba atrapalhando bastante. A gente vai voltar em outra aula falando mais dessa questão comportamental, mas abrangendo outras questões mais técnicas, outras questões que também são importantes a gente levar em consideração. E tudo isso a gente vai aperfeiçoar na prática, no dia a dia. Vocês vão errar, vocês vão entrar nesses gatilhos negativos, vocês vão perder dinheiro por conta disso. E aí a grande diferença de vocês e da maioria é que vocês vão ter os recursos necessários para vocês combaterem isso. Vocês vão ter a introdução, vocês vão ter as ferramentas para estar aplicando para combater isso. Perfeito? A intenção aqui é vocês saírem desse curso sem estarem no estágio de uma incompetência inconsciente. Vocês vão sair num estágio de, beleza, eu preciso buscar competência. Vocês têm consciência de que vocês precisam buscar mais competência, se capacitar mais, tomar cuidado, buscar se blindar a certos acontecimentos que vocês estão passíveis dentro do mercado. Beleza? Através disso, criar atitudes mais ativas, né? Não é deixar entrar em um ciclo, em um acontecimento que pode te prejudicar, para aí sim poder buscar uma solução. Mas já traçar soluções, fazer um planejamento desses pontos negativos no seu operacional, para poder já estar combatendo. Isso vai fazer vocês economizarem bastante dinheiro no mercado. Vai fazer vocês pularem algumas etapas que causam dor, que causam sofrimento dentro do mercado, né? Então, só lembrando para mutar o microfone, por gentileza. Heitor, se puder, só para não ecoar aqui e não atrapalhar vocês depois quando forem reassistir. Obrigado. Então, assim, tem até uma frase muito interessante, né? Acredito que todos conheçam essa frase corriqueira. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Com o erro do tolo. Já o tolo não aprende nem com os erros dos outros, nem com os próprios erros, né? Então busquem essa sabedoria, busquem se aproveitar desses recursos que estão sendo oferecidos a vocês, tá? Que vocês estão tendo acesso, e utilizem a favor de vocês, porque se existem essas ferramentas é por algum motivo, não é picuinha, não é frescura, não é modinha, perfeito? Isso realmente ajuda na performance. Como qualquer empresa faz relatório, faz controle, né? Faz toda ali faz todo um check-in ali de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo aquilo que está passando no dia a dia. Nós precisamos também fazer dentro do mercado financeiro para entender quais são os nossos comportamentos, aquilo que nos tira do trilho, aquilo que nos mantém no trilho, qual foi o estado emocional em que a gente entrou nisso, qual planejamento a gente entrou, se foi falta de planejamento, identificar o erro, identificar o setor em que esse erro está localizado, questionar esse erro, buscar uma solução para esse erro, achar a solução para esse erro e trazer questionamento
de situações, de como você poderia criar situações para evitar esse erro novamente. Perfeito? E para isso, o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar do diário do trader. Nossa parte 2, aula 14. E o que é um diário do trader? O que esse diário ele vai conter? Quais informações relevantes ele precisa ter ali dentro? E mais uma vez, você pode fazer no Excel, você pode fazer no Word, você pode comprar uma agenda, você pode comprar um caderno, você pode fazer da maneira que você quiser, você pode pegar um fichário, uma folha de sulfite, isso não importa, o que for mais cômodo para você, o que for mais confortável. Eu gosto de escrever, então escreva. Eu gosto de desenhar, então desenhe. Eu gosto de pegar o gráfico, imprimir, rabiscar ele nos pontos de entrada, então faça-o. Tá? Mas não deixe de fazer essa atividade. É uma atividade corriqueira, uma atividade necessária, tá? É um relatóriozinho básico que você pode fazer depois do seu operacional, tá? Onde a sua memória está fresca ainda com tudo que aconteceu ali dentro do mercado. E você vai fazendo ali um relatório, você vai descrevendo os acontecimentos. E é claro, você vai utilizar algumas técnicas para poder fazer, para você poder descrever de uma maneira construtiva tudo o que aconteceu naquele dia. Perfeito? Então hoje existem várias planilhas dentro do mercado que você pode consumir, tá? Você pode comprar essas planilhas, ou mesmo você pode desenvolver uma planilha do seu gosto, ou mesmo você pode simplesmente escrever no Word. Algo que eu faço bastante é escrever no Word. Pega uma folha do Word, referente a uma folha do Word, e você já vai ter esses pontos técnicos para você poder estar desenvolvendo, né? Para você poder estar questionando o seu operacional, e você vai ali mapeando passo a passo do que aconteceu dentro da sua operação. Eu só vou fazer isso em dias ruins? Não, você vai fazer isso em dias bons, porque você precisa entender a sua performance, você precisa entender se aquele dia bom ele foi realmente por você conseguir atender todo o seu trade system, né? Ou seja, todo o seu planejamento operacional, ou se foi uma questão de sorte que pode acontecer. Às vezes você acabou fazendo uma entrada que você estava ali fora de gerenciamento, fora de técnica, mas por alguma sorte momentânea você acabou conseguindo se aproveitar, você entrou com uma mão um pouco mais pesada e no final das contas você acabou saindo positivo naquele dia. Mas foi um dia positivo em questão de desenvolvimento? Não foi um dia positivo nesse lado. Foi um dia positivo financeiro, mas técnico, do seu planejamento, do seu teste do Trade System, foi um dia negativo, porque você não respeitou, você não teve disciplina, você não aplicou as suas competências, perfeito? E aí você vai passar por esse processo de autoavaliação para entender o que está acontecendo. Então, quais recursos a gente vai poder usar? Quais pontos técnicos que a gente vai utilizar dentro de um diário de trader? Autoavaliação. Você vai precisar se autoavaliar. E isso não é uma pessoa, ou um amigo, ou qualquer outra pessoa que não seja você, mas você mesmo entender por qual motivo você tomou aquela atitude dentro do mercado. Por qual motivo você agiu daquela maneira. Foi um estado emocional? Foi um erro de leitura gráfica? Foi um indicador mal utilizado? Entender e questionar, porque o questionamento faz você refletir. E não só escrever, eu errei por conta disso. Beleza, mas cadê o questionamento? Cadê a indagação? Você precisa se estimular, você precisa ser o seu próprio estímulo para poder aprimorar aquilo que você tem. Então a autoavaliação, ela vai ser uma técnica fundamental ali dentro do seu diário de trader, da parte construtiva. Planejamento. Outro ponto técnico interessante, planejamento. Você vai planejar. Beleza, eu estou errando aqui, ou eu estou acertando aqui. Você vai se autoplanejar, você vai chegar no mercado com um planejamento. Perfeito? Disciplina. Você vai ver se dentro daquele dia você foi indisciplinado, se você foi disciplinado.
em quais pontos você foi disciplinado, em quais pontos você não foi em quais pontos você não foi disciplinado, o que é a disciplina, o que esperar de uma disciplina perante a tela, o que a sua rotina do dia a dia pode interferir nessa disciplina. Você vai realmente escrever um relatório, tá? É um relatório. Não é escrever uma frase, disciplina, hoje eu respeitei o horário de operação. Pá, enter. Não. Hoje eu respeitei o horário de operação, devido que eu tive uma boa noite de descanso. Isso eu percebi que me ajuda, me traz uma performance melhor em respeitar os horários de operação, por exemplo. Tá? E você vai mapear isso. Para muitas pessoas, para qualquer trader, tá? Para qualquer trader profissional, isso aqui é fundamental. Aquele trader que não utiliza diário de trader, ele não é um trader. Ele precisa ter o relatório dele, precisa ter a fundamentação, entender o que ele está fazendo. Muitas vezes você opera no mercado e você nem sabe o que você fez. Você só pensa assim, deu certo, é o que importa, segue a vida. E não é assim. Você precisa entender, porque conforme você vai amadurecendo isso, você vai trazendo essa autoavaliação, esse planejamento, essas disciplinas que são as suas métricas, as suas regras dentro de mercado, o desenvolvimento de pensamento, as suas competências, você vai criando uma maturidade que te traz segurança, que isso vai fazendo com que você fortaleça o seu psicológico, o seu emocional, até um ponto que você começa a ficar blindado a isso. Você começa a ficar blindado a esses pontos. Vai ser muito difícil você sair fora da rédea. Vai ser muito difícil você deixar de respeitar o seu planejamento, o seu gerenciamento, a sua estratégia. Vai ser muito difícil você cometer erros bobos, erros que você fala e para pensar e fala, poxa, que bobeira que eu fiz aqui. Olha a bobagem que eu fiz. Né? Olha que falta de atenção. E os seus erros, eles vão ser erros mais técnicos. Erros que realmente acontecem, tá? E que são erros que a longo prazo fazem parte da probabilidade de operar dentro do mercado. Perfeito? Então eu tracei aqui alguns pontos técnicos, claro, que para mim tem feito sentido no meu dia a dia. Então a autovalidação, o planejamento, a disciplina, o desenvolvimento de pensamentos. O que é o desenvolvimento de pensamentos? Se questione, né? Vamos questionar aqui. Vamos questionar tudo que está acontecendo ali na autovalidação, no planejamento, na disciplina. Questione tudo isso. Traga desenvolvimento para esses pensamentos, para o que você pode melhorar, como você pode melhorar. Perfeito? Questão das competências. Quais foram as suas competências no dia? Quais são as suas competências? Você é competente na utilização de price action? Sou. Sou competente na utilização de indicadores de média móvel? Sou. E aí você vai traçando essas suas competências. Depois que você já tem esse mapeamento de suas competências e de suas incompetências, você vai ver no dia quais competências você utilizou e quais você não utilizou. E no que você foi incompetente naquele dia. Eu fui incompetente na utilização de média móvel. Por quê? Porque o mercado estava numa lateralização e o próprio estudo de médias afirma que mercado lateralizado, as médias perdem perdem uma quantidade significativa dos pontos de reversão, ou seja, de pontos de respeito, e que eu fiz a utilização dessas médias para muitos pontos. Então eu sou competente nesse assunto, mas eu fui incompetente naquele dia nesse sentido. Por quê? Por uma falta de análise técnica, uma falta de macromercado, de enxergar o macromercado. E aí você começa a mapear o porquê. Então, beleza, eu fui incompetente tendo competência nisso. Qual que foi o meu erro? Não fazer uma análise do macromercado, não entender que o mercado estava passando por um processo de lateralização. E por que eu não fiz esse processo de mapeamento do macromercado?
porque eu estava desanimado. Eu abri o computador e eu estava me sentindo desanimado. Então, o meu desânimo me causou um processo de ansiedade para eu terminar logo o que eu tinha para fazer, para eu poder ficar sem fazer nada. E isso acabou me dando gatilho para fazer entradas em pontos sem técnica. E isso me deu um gatilho emocional para poder estar deixando de lado o meu racional e criar justificativas dentro do mercado do porquê entrar naquele ponto só para ver se eu consigo bater a minha meta o mais rápido possível para eu cair fora do mercado. Olha lá, fiz um mapeamento de um acontecimento hipotético, mas fiz um mapeamento. Beleza, então eu entendi que no dia 27/10/2020, nas entradas XYPTO lá, aconteceu isso. Então você pode abrir ali a sua IQ Option, você pode abrir qualquer plataforma que você estiver utilizando, você vai abrir o histórico daquela operação, vai estar marcado lá o horário em que você entrou, o horário de fechamento dessa operação, o ponto em que você entrou na operação, o ponto em que a operação foi fechada, o horário dessa operação, e você pode voltar no gráfico, tirar um print desse gráfico, imprimir essa folha, mapear ali novamente e ver, olha, qual que era a atitude correta que eu deveria ter tomado aqui e eu não tomei. E aí você vai começar a estudar o gráfico novamente para refazer da maneira correta aquilo que você fez errado. Você sabia fazer, mas você fez errado. Por quê? Por todo esse desenrolar aqui, essa ramificação aqui de acontecimentos que me levaram a um estágio de gatilho emocional. Eu já entrei abalado, né? Então aqui você passa por esse processo de mapeamento ali. O seu diário do trader ele vai servir como um mapeamento para você entender o que realmente aconteceu. Vai ser uma bateria ali de exames que você vai fazer no seu dia operacional para entender. Então não é só num dia negativo, é num dia positivo também. Você vai ter que colocar lá o porquê e você vai criar esse hábito de ramificar as coisas. Não é responder uma frase e dar enter. Não, você vai ramificar as coisas. Você vai juntar todas essas técnicas que eu tracei aqui na tela para vocês. Autovalidação, planejamento, disciplina, desenvolvimento de pensamentos, competência. E você vai criar ali um relatório da maneira que ficar melhor para vocês. Não é a maneira que o Rafael está apresentando para vocês, que o Mireu está apresentando aqui para vocês. É a maneira que fica mais confortável para vocês. Então vocês vão criar os seus próprios métodos. Eu estou dando aqui um norte para vocês. Estou dando aqui o caminho para vocês. Eu estou dando o caminho das pedras. Vocês escolhem como vão fazer esse caminho. Perfeito? Vocês podem colocar novas técnicas, colocar mais técnicas, menos técnicas. Aquilo que for mais confortável, da maneira que for mais confortável. E que isso vai ajudar, afinal? Manter foco e se aprimorar. Como na aula de ontem a gente conversou, o foco ele é algo primordial ali. Tudo que a gente foca, a gente cresce. Perfeito? Então vamos nos aprimorar naquilo que interessa. Vamos buscar melhorar. Não vamos nos estagnar. Não vamos ficar parado em um estágio que a gente sabe que não é o estágio que vai nos trazer prosperidade dentro do mercado, que vai nos trazer consistência dentro do mercado, que vai nos tirar da curva, tá? Dessa massa, desse grande público que opera dentro do mercado. Sem operacional, sem gerenciamento, sem nada do que importa. Apenas com alguns pares de aula técnicas gratuitas no YouTube sobre suporte e resistência, sobre LTB, sobre LTA e um monte de linguiça lá que o pessoal coloca no YouTube para poder monetizar. Perfeito? Então busquem esse caminho para sair da curva e realmente seguir ali um caminho de consistência dentro do mercado. Então manter foco e se aprimorar. Monitorar a performance e a execução do seu plano de trading. Então, isso vai te ajudar a criar um monitoramento para você entender qual é a sua performance. A performance do Mireu é a performance do Mireu.
A performance do Fernando é a performance do Fernando. A do Heitor é a do Heitor. A da Rô é a da Rô. Cada um tem a sua performance. E cada um vai ter que buscar entender qual é a performance. Vocês vão precisar passar por esse processo de autoconhecimento dentro do mercado. E vocês vão precisar mapear isso. Vocês vão precisar localizar onde estão as coisas para vocês poderem organizar. Perfeito? Vocês vão precisar entender aonde está cada ponto ali, cada erro, para vocês poderem mexer nisso. Como é que vocês vão mexer em algo que vocês não sabem nem aonde estão, por que estão, como é que estão? Então vocês vão precisar questionar tudo isso e criar essa maturidade. E dia após dia, trabalhinho de formiguinha, plantinha por plantinha, identificação de erro por erro, aprimoramento por aprimoramento, né? Vocês vão conseguindo identificar qual é a performance de vocês dentro do mercado. Em tudo, em absolutamente tudo. Se vocês têm mais performance utilizando um tipo de estratégia, um outro tipo de gerenciamento, um setup diferente, vocês vão ter que passar por esse processo de backtest. Aquilo que eu ofereço a vocês é aquilo que eu desenvolvi para mim. Mas significa que é o funcional para todos, que é o melhor para todos? Como que eu vou saber? Como que você vai saber? Você vai ter que passar por esse processo de mapeamento, de identificação, tá? E o trade, o diário de trade, ele vai te ajudar nisso. É a parte técnica comportamental. É a parte onde você vai utilizar da técnica, tá? De tudo aquilo que você tem de conhecimento para poder identificar, rastrear aquilo que importa. E terceiro, controlar o que pode ser controlado. Você, mais ninguém, né? Ali você vai conseguir entender o que você está fazendo dentro do mercado. Que, aliás, você é uma das coisas mais complexas que vai ter ali dentro do próprio mercado. Nós complicamos, nós colocamos complexidade naquilo que é básico. Não é fácil, mas não é difícil a parte técnica, né? Como vocês viram, a parte técnica, ela não é difícil. E aí vocês podem até questionar no curso, falar, nossa, Mireu, pô, eu achei que a parte técnica seria muito mais hard, muito mais, assim, complicada. É claro que se vocês pegarem técnica por técnica que foi apresentado e vocês forem lá, né, investigarem muito mais a fundo, né, que vai ser algo muito mais profundo, que vocês vão gastar muito mais tempo em cada técnica ali, é claro que vocês vão começar a ver mais complexidade, que não é tão beabá. Mas o simples funciona. O price action, que todo mundo fala que é o pãozinho com leite, o café com leite, funciona. E por que funciona? Porque é simples, não é difícil. Porém, nós complicamos as coisas, né? Nós complicamos com a falta de gerenciamento, com essa falta de conhecimento de finança comportamental, autoconhecimento. Então, a gente que complica tudo isso, a gente que embaralha tudo isso aqui. Né? E fala, poxa, é tão simples assim, né? E eu não consigo ter consistência no mercado. Então, vamos lá entender o porquê que essa consistência não existe. O que está acontecendo? São erros, são acontecimentos externos. E para isso, você vai utilizar o diário do trade. Então, olha lá, autoavaliação. Coloquei aqui 3 pontos, por exemplo, que vocês podem utilizar num diário de trade. Seu trade system, o que é o trade system? É o seu plano operacional. Né? Que a gente teve ali uma aula no gerenciamento básico de como ali você pode planejar o seu operacional. Quais as métricas você pode utilizar de planejamento. Tá tudo lá naquela aula de gerenciamento básico. Claro, a gente vai desenvolver isso nas próximas aulas. Mas o básico está ali. Novamente, o básico funciona. É só nós respeitarmos, é só nós
seguirmos aquilo que está sendo traçado. Então, olha lá, avaliação, perdão, trade system, comportamental, performance. Então digamos que hoje, no dia 27/10, eu fui lá e me autoavaliei, eu me autocoloquei uma nota, e eu posso criar uma métrica para isso. O que é uma nota 5, o que é uma nota 7, o que é uma nota 9, o que é uma nota 10, tá? E você vai ali colocando as suas métricas. No final do mês, você pode fazer uma somatória de tudo isso, tá? Fazer uma somatória, foram 20 dias operados, eu vou somar todos os valores das minhas notas diárias de Trade System e vou dividir por 20. Eu vou ter uma média. Eu vou saber qual que foi a minha média mensal no meu plano operacional, qual que foi a minha média mensal no meu comportamental. Identificar quais foram os piores dias que eu me autoavaliei. Quais foram os piores dias do meu comportamental? Beleza. No fechamento do mês ali eu abro todo aquele relatório mais complexo. Eu vou lá e vou escrever ali, por exemplo, eu posso escrever ali o relatório significativo do mês completo, né, dos 20 dias operados, por exemplo. Ou 15 dias, 12 dias, quantos dias vocês fizeram a operação no mês, tá? Não necessariamente 20 dias redondos. Você vai lá e escreve, a minha nota 3, né, a minha menor média foi a nota 3, porque eu realmente estava cansado, não respeitei o meu tempo de descanso, o mercado estava muito volátil, isso me gerou alguns gatilhos psicológicos, eu tive um pouco de ansiedade, eu tive um hit de 3 loss seguidos, isso me deu mais um gatilho, né, de medo financeiro, porque eu fiquei tanto por cento negativo. Aí você pode até anotar qual que foi a operação que você fez errado, por que que você fez errado, o que você deveria ter feito no lugar daquele erro, talvez não ter operado. E você vai mapeando. E trabalhinho de formiguinha novamente, dia após dia, mês por mês, você vai amadurecendo. Isso é temporal, né? Você vai amadurecendo, você vai criando uma maturidade comportamental, uma maturidade de respeitar o seu trade system, uma maturidade de entender qual é a sua performance, então você vai se auto-respeitar, você não vai se violar, no sentido de não, você tem a obrigação de fazer isso. Mas por que você tem a obrigação de fazer isso? Você precisa fazer isso? Quem está te cobrando para fazer isso? Você mesmo. Então, pera lá. Qual foi o erro de performance? Eu me cobrei demais. Eu sou muito competitivo. Eu sou muito perfeccionista. Eu quero todos os dias ter uma alta performance. Eu não reconheço quando eu não estou bem. Né? Então, o que é essa autoavaliação? Registrar pontos relevantes de seu plano operacional, seu trade system. Então, você vai colocar ali pontos relevantes do seu plano. Quais são pontos relevantes? Qual foi a mão que você utilizou naquele dia? Se aquela mão te deixava confortável ou não, tá? O porquê que você utilizou aquela mão naquele dia, se você estava vindo pós stop loss, por exemplo, o dia daquele relatório foi um dia depois de um stop loss que você teve, então seu psicológico estava abalado por conta disso, você vai ter que identificar isso também, falar, aconteceu isso e isso porque eu estava abalado pelo stop loss que eu tomei. Registrar seu estado emocional no dia e seus picos emocionais. Qual foi o seu pico emocional, né? Aquele momento ali que você realmente se sentiu ameaçado, aquele momento que realmente você aumentou a mão e deu o clique, ou congelou em pontos interessantes. Então, correlacionar os picos com possíveis perdas. Então, se eu perdi ali, eu vou tentar lembrar, vou tentar mapear o porquê que eu perdi ali. O que eu errei ali. Identificar o erro. Saber aonde que ele estava. Foi um erro técnico, foi um erro emocional. Registrar seu nível de foco ao que interessa. Né? Análises bem feitas. Então, aonde estava o meu foco hoje? Em que estava? Você vai ter que ser sincero com você. Eu estava um pouco ansioso porque
porque hoje é terça-feira e ontem eu não tive um bom resultado, então hoje eu tinha uma expectativa, eu entrei no mercado com uma expectativa alta de bater a minha meta, assim, assim, assado. E aí você vai colocar onde estava o seu foco. Então, o seu foco não estava na técnica, o seu foco estava em quê? Em resultado. Isso te atrapalha, isso tira teu foco. Então, pera lá, identificar aqui, ó. Isso é um erro, é algo ruim. Então, você vai registrar esse ponto, esse estado em que você se colocou. Autoavaliação. E aí você vai colocar suas notas. Você pode ter essa métrica de notas. Ah, e como vai funcionar esse processo de nota? Você define o que é uma nota 3, o que é uma nota 5, o que é uma nota 7, o que é uma nota 10, 9. Tá? E você pode justificar ali, criar um relatório mesmo. Tá? Planejamento. Outro ponto técnico aí que a gente pode utilizar a nosso favor. Coloquei 4, mas é claro, são diversas maneiras ali que você pode sentar, pensar e desenvolver. Então, 1. Planejar caminhos em que você pode seguir para melhorar. Quais caminhos eu posso traçar para melhorar, para aprimorar aquilo que eu tenho, né? Planejar gatilhos mentais para evitar o erro. Então, olha, eu sei que eu errei a partir do momento que eu tive um medo de perda financeira. Então, o que eu posso planejar agora, já que eu identifiquei esse erro e de que esse erro ele tem sido corriqueiro, o que eu posso planejar para eu ter algum gatilho mental que me faça sair dessa situação, que não me faça ter perdas quando eu entrar nesse estado emocional e tomar um copo d'água ou ficar 10 minutos sem operar. Não sei. Planejar. Planeje-se, né? Planeje algo que você pode utilizar. Um post-it, talvez, que você pode olhar sempre. Ah, entrei nesse estado, aí, puf, bati o olho no meu post-it ali na tela do computador. O que está escrito ali? Não se deixe entrar no emocional de perda financeira. Você consegue, você é competente. Pô, já me jogou pra cima. Gatilhos. Me puxou de volta, né? Utilizei recursos que eu tinha. 3. Desmistificar planejamentos utópicos. Como assim? Não vai planejar loucura, coisa que você não consegue, né? Coisa que você não consegue. Gatilhos que não fazem sentido para você, ou achar que, não, porque eu busquei um gerenciamento um pouco mais robusto no sentido de mão, então eu entrei lá com uma meta de 10% ao dia, né? E eu fiz essa exposição do meu capital, mas como foi um erro técnico, então eu vou fazer algum planejamento para eu conseguir utilizar desse gerenciamento. Não, pera lá. Né? Não faça planejamentos utópicos, planejamentos que não vão conseguir ser concretizados na prática. Por quê? Porque buscar 10% ao dia talvez não seja demais para você. Qual a correlação de resultado você tem? Talvez isso não vai te dar muitos gatilhos e te gerar muitos problemas ali que você não vai conseguir se controlar. Então, para que fazer planejamentos malucos? Para que colocar ali no Excel, trader de Excel, né? Coloca ali uma mão fixa, vou buscar 5% ao dia, né? Todos os dias você busca 5%, você olha aquele valor e fala, essa meta aqui que eu vou pôr por mês, 5% ao dia, vou operar 20 dias seguidos, né? Vou dobrar o meu capital em um mês, vou fazer 100%. Por quê? Porque aqui no Excel está me mostrando que eu consigo fazer isso. Não, pera lá, não vai fazer planejamento maluco. Não vai trazer expectativa errada para você dentro do mercado. Né? Faça planejamentos que sejam reais dentro do mercado, que façam sentidos, principalmente para você. Né? Buscar aperfeiçoar todos os dias seus planos dentro do mercado financeiro. Então, busque todos os dias ver se aqueles planejamentos que você já fez anteriormente, eles estão sendo bem aplicados, o que eles podem melhorar, como eles podem melhorar.
tá? E dia após dia você vai aprimorando ele, você vai aperfeiçoando aquilo a seu favor, transformando aquilo cada vez mais em vantagem a seu favor. Disciplina. Então olha lá, vou mapear, né? Já passei aqui pela autoavaliação, já passei aqui pelo planejamento, cheguei na disciplina, então eu já tenho ali tudo que eu coloquei na autoavaliação, tudo que eu coloquei no planejamento, aí eu chego na disciplina e vou falar, pera lá, então o que eu respeitei, o que eu fui disciplinado, o que eu fui indisciplinado, né? E aqui eu coloquei alguns pontos, então. Ó, não respeitei a estratégia. E novamente, vocês vão desmistificar o porquê que você não respeitou. Não essa resposta seca, essa resposta só de fazer tarefa. Isso aqui não é tarefa, isso aqui é autoconstrutivo. É para vocês conseguirem conseguirem amadurecer um lado, tá? Que professor nenhum vai conseguir fazer vocês amadurecerem. Isso é pessoal, isso é individual. Perfeito? Como eu disse lá no começo do curso, o pessoal amadurece muito rápido na técnica e acha que já consegue fazer dinheiro no mercado, mas esquece que ainda é um bebê na questão comportamental e na questão de gestão de risco. Por quê? Porque isso você aprende no dia a dia, você aprende empiricamente, você aprende na prática ali. Tá? Você aprende aperfeiçoando aquilo individualmente. Por isso que você vê no YouTube muito conteúdo técnico. Tem técnica para todo lado lá no YouTube, né? Agora vai ver conteúdo comportamental, vai ver conteúdo de qualidade de gerenciamento. Não tem. Os conteúdos são muito rasos, né? Ou são quadrados, são conteúdos quadrados, né? Então não respeitei a estratégia. Por que não respeitei a estratégia? Já questiona. Fiquei emocionalmente abalado e insisti no mercado. Por que você ficou emocionalmente abalado? E por que você, então, se ficou emocionalmente abalado, não caiu fora do mercado? Você insistiu nisso. Saí da minha zona de segurança. Por que você saiu da sua zona de segurança? Você está tendo algum gatilho errado em relação ao seu stop loss? Você está fazendo alguma correlação que não é boa para o seu operacional quando você chega próximo ao seu stop loss? Saí positivo, porém as entradas foram sem técnica. Por que foram sem técnica? Você não tem competência nisso? Ou faltou competência nisso? O que você pode fazer para aumentar a sua competência? Será que é buscar mais técnica nesse tipo de ativo que você utilizou? Nesse tipo de ferramenta, indicador, seja lá o que for? Não respeitei o limite de operações no dia. Por que você não respeitou? Você entrou em processo de overtrading, que é você ficar ali operando e operando cada vez mais, né? Hoje com o Fernando a gente estava operando e chegou um momento que eu comecei a avaliar ali minhas operações. Eu falei, olha, eu estou entrando em um processo de overtrading aqui, então eu vou abaixar minha mão, eu vou ficar mais sucinto aqui no mercado, eu não vou buscar a minha meta já, tá? Eu vou buscar uma mão mais leve, porque eu senti ali um processo de overtrading comigo, né? E aí chegou um ponto em que o Fê falou, ó, pra mim deu, né? O horário e tal, eu vou trabalhar. E eu continuei ali, ó, estudando o gráfico, analisando o gráfico, com disciplina, né? Com disciplina. Se eu fosse indisciplinado, poderia ter saído... Mas você falou aí, Miro, tem razão, né? Porque se a gente ficasse continuando, a gente já tinha batido a meta 2 vezes, ainda ficamos insistindo, vamos tentar, vamos mais. Ainda bem que a gente saiu na hora certa. Então. Meta batida e não foi 100% da meta batida, mas pelo menos também não foi negativo, né? Exatamente. Então é identificar, e tudo isso é disciplina. É você identificar o quê? Analisar, né? O que está acontecendo, e não só no mercado, mas com você, né? O que está acontecendo com você dentro do mercado. Então ali a gente identificou, olha, a gente tem que tomar cuidado para não entrar num processo de overtrading aqui, porque a gente já foi e voltou 2 vezes, né? Então pera lá, cuidado, né? E aí o Fernando saiu,
eu tinha uma gordurinha, eu trabalhei essa gordura, e o Fernando chegou e falou, ah, não, eu tô pra bater a meta aqui, não sei o que, não, então pera lá, divide a taxa. O quê? Pra poder ter segurança, porque se perder a taxa, não, beleza, se ausenta, mas você ainda tá com gordura. Ainda eu falei porque nós não ia dividir a taxa porque eu tava 0 a 0. Então. Entendeu? Então tem toda essa questão de você o quê? Identificar o seu comportamento dentro do mercado e qual que é o melhor ponto para você, né? Qual a melhor atitude a você tomar dentro do mercado para você, né? O mercado vai continuar acontecendo ali, né? A gente começa a operar às 6 horas da manhã, pô, o mercado, ele é um mercado ali que dá para operar até as 14 horas da tarde, até as 14 horas, né? Então, assim, é claro, com mudança de público, com mudança de padrões, mas dá para você estar operando até as 14 horas, mais ou menos, né? Aqui no horário do Brasil. Então, o que aconteceu? Por exemplo, o Fernando hoje, ele acabou, não, beleza, acredito que ele ficou ali com uma gordurinha de lucro, não chegou na meta, mas pegou, foi embora, né? E eu fiquei até feliz, eu falei, pô, legal, eu não precisei falar para ele ir embora, né? Eu cheguei no serviço, e aí deu umas analisadas lá, tá ligado? E aí eu consegui bater a meta 100%, com mais 2 entradinhas, mas assim, bem calculada mesmo, bem bateu na LTB, bateu na Fibonacci, entrei 100%, certeza mesmo, um pouquinho até com a mão pesada, pra bater a meta. Show de bola. Então isso é o quê? Isso é um respiro que você deu, né? Você respirou ali. Falou, não, pera lá, minha performance já caiu, eu já cansei, né? Eu tô no 0 a 0, a gente já fez uma sequência de operações aqui, vou tomar um ar, né? E não tem nada de errado em você voltar depois no mercado e buscar a sua meta, mas com disciplina, né? E não com essa de, não, eu vou voltar aqui para pegar de volta o que o mercado tomou de mim no dia. Não, mas com disciplina, com responsabilidade pelo seu patrimônio, né? E aí você vai, o quê? Identificando tudo isso. Né? Então o Fê pegou, ele saiu, pô, achei show de bola que ele saiu ali. Eu segui com uma disciplina, consegui bater a meta, pronto, me ausentei do mercado. E outra, a questão de performance. O Fê se sentiu cansado, eu ainda me sentia disposto. Né? Agora, se eu me sinto indisposto, eu falo, Fê, é o seguinte, eu já vou me ausentar do mercado. Por quê? Porque a minha performance já está caindo. Eu já observei que a minha performance caiu, minha cabeça está pesada, isso pode me gerar algumas consequências negativas aqui hoje, né? Então isso pode acontecer, e isso é o dia a dia, né? Por isso dos nossos encontros, para a gente ver que cada dia vai ser um dia, cada dia tudo vai ser uma complexidade diferente, dia após dia. O mercado vai ser diferente, o meu estado emocional vai ser diferente, a minha performance vai ser diferente, tá? A minha identificação de pontos de entrada vai ser diferente. Então eu preciso me acostumar com essas probabilidades que são muito distintas, né? Com esses acontecimentos que são muito distintos, e buscar me aperfeiçoar, buscar vantagens, né? Utilizando técnicas para poder sair positivo nos dias. Perfeito? Então, por exemplo, sair positivo, porém as entradas foram sem técnica, então você dependeu de sorte, né? Pera lá, eu saí positivo hoje, porém as entradas foram sem técnica. Eu pude observar que foram sem técnica. Por quê? Porque eu entrei lá nas minhas entradas que eu bati o win, mas eu não tenho a menor ideia do porquê que respeitou. Só respeitou, né? E aí eu acabei batendo a minha meta. Então, olha lá, eu às vezes tomei um monte de loss, e aí dobrei a mão 10 vezes, fiz uma entrada lá, nem sabia o que estava acontecendo, mas deu win. Isso pode acontecer? Pode, mas vai acontecer todo dia? Não. Né? Por quê? Porque a sua performance, o seu trabalho, a sua competência, ela é um crescimento exponencial. Já a dependência da sorte, a sorte não é exponencial, né? A sorte ela é corriqueira. Às vezes ela acontece, às vezes ela não acontece. E a gente não pode depender disso, né? Tem uma frase muito legal, quanto mais eu trabalho, menos eu dependo da sorte. Então você não precisa da sorte nesse mercado. Né? A sorte, ela não é um fator relevante nesse mercado. Pode ter dia que aconteça mesmo, que você tenha sortes ali, que alguns pontos que você viu que deu errado, eu não devia ter entrado aqui. Mas mesmo assim você tomou
você tomou um win, né? Você conseguiu ter uma operação exitosa, mas eu vou deixar isso passar no meu diário de trade? Não, eu vou anotar lá que aquilo lá não foi técnica, não foi competência minha, mas foi sorte aquilo ali. Eu preciso anotar para entender de que aquilo ali não foi parte da minha performance. Perfeito? Aquilo ali, a longo prazo, não é saudável para mim. Não é saudável me acostumar em algumas entradas depender de sorte. Não, jamais. Não dependa da sorte, né? Então identificar isso também. Não respeitei o limite de operações no dia. Né? Por que não respeitou novamente? Né? Operei em horário fora de meu planejamento operacional. Você cria um horário fixo. A gente criou aqui um horário das 6 às 7. Por quê? Por causa da Bolsa de London. Depois que passa ali até as 9 horas da manhã, 9 horas da manhã abre a Bolsa de Nova York. O volume entra com o pé no peito. Fica uma loucura ali por mais ou menos 1 hora. Né? O mercado de Nova York é um outro tipo de mercado, outros acontecimentos. Né? Então você cria uma rotina ali de qual mercado você vai se habituar a operar. Né? E é engraçado, por exemplo, que hoje a gente operando ali, a gente estava com o USDJPY sem volume nenhum, né? O volume estava extremamente baixo, uma média de 20 operações ali a cada 5 minutos, né? 5 negociações dos investidores de compra e venda a cada 5 minutos. Então um mercado não muito interessante para a gente operar, depois de alguns minutos, né? De alguns bocados de minutos ali, o mercado de USD JPY começou a melhorar, mas em relação do GBP USD, tava absurda a questão de volume, tava uma coisa bizarra. Tava tendo 600 negociações a cada 5 minutos. Tava assim, extremamente bizarro. Em relação a EURUSD, que é o par de moeda mais operado no mundo, tava numa média de 200 negociações a cada 5 minutos. Olha só que bizarro. Emílio, e o payout 91%, né? Payout 91%. Então, depois de umas 9 horas da manhã, ficou 95% o payout. então. Aí, às 10 horas da manhã, aí começou a respeitar. Você podia fazer as marcações certinhas que dava certo. Exatamente. De manhã, acho que ela pena roubar nosso dinheiro. Na verdade, isso é o quê? Isso é expertise da corretora. A corretora está lá para ganhar dinheiro, a gente sabe disso. Então, se os analistas da corretora identificam que o mercado ele está um mercado um pouco mais técnico, um pouco mais chato, né, um pouco mais complicado de operar, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar o payout. Eles vão chamar a atenção da galera e falar, ó, vem operar aqui. Eu vou aumentar a mão aqui porque o payout tá bom hoje para pegar. Não. Se o payout tá muito alto, cuidado. Né? Cuidado, por quê? Porque quer dizer que provavelmente o mercado ele tá ali não respeitando. E a gente enfrentou isso hoje, né? A gente enfrentou o quê? Muitos rompimentos, né? Muita divergência entre preço e volume, algumas coisas bizarras ali que tecnicamente falando, na leitura gráfica, eu sei que são erros eu sei que são desencontros que acontecem técnicos, e isso é por conta do mercado. O mercado ele é superior. Então eu vi o quê? Que algumas técnicas hoje não estavam sendo respeitadas. Então eu ia ficar martelando aquela técnica? Não. As médias móveis, eu ia ficar martelando as médias móveis? Não. Então no diário do trader, o que coloca lá? Grande parte dos loss que foram tomados hoje foram por conta de uma questão técnica, e ali eu vou colocar toda a leitura do porquê que não respeitou, tá? Do porquê, qual que era o comportamento do mercado, e eu vou buscar entender qual que era o comportamento do mercado naquele movimento, porque o gráfico ele vai ficar marcado lá para eu estudar. Ele vai ter o histórico lá para estudar. Eu vou conseguir acessar o volume, eu vou conseguir acessar todas as barras de preço, eu vou conseguir acessar toda a linha ali de price action, Fibonacci, tudo que você quiser utilizar, você vai conseguir olhar ali o RSI, tá? Beleza? E aí o que começou a acontecer? Pô, eu entendi ali no par de moeda de GBP/USD de que a divergência entre volume e preço, a barra de volume era gigantescamente compradora
em proporção à média de volume daquele momento, porém a barra de preço, o candle, ele estava vermelho, ou seja, ele estava em queda, uma divergência bizarra. O que pode ser aquilo ali? Algum big player, tá, entrando com um grande valor na negociação. Então, muitas negociações compradoras, mas um big player entrando com um volume grotescamente grande, tá? Absurdamente grande, ali saciando toda a parte de compra, tá? Porque a barra de volume, ela vai mostrar volume de negociação e não volume de preço, tá? Então, um big player, ele provavelmente ele entrou com uma quantidade, né, financeira extremamente alta para jogar aquele preço para baixo mesmo, tá? Saciou toda a demanda e sobrou oferta ainda, então o preço despencou, mas o volume comprador em negociações era maior que o vendedor. Olha lá, pô, fiz uma análise, né? Então, pera lá, vou seguir aqui o meu planejamento, o meu operacional, tá? Não fiquei brigando com o gráfico. Tudo isso é disciplina, né? Tudo isso é uma questão de você fazer uma programação em você mesmo, né? Uma programação de identificar um ponto, ir até outro, e não sair tomando atitudes e comportamentos aleatórios dentro do mercado. Então a disciplina, ela vai te ajudar nisso no diário do trade, né? Operei em horário fora do meu planejamento operacional. Tá dizendo que você está pisando em terra que você não conhece, né? O público de investidor de um horário diferente é diferente do público comum do horário que você opera. O público que opera às 6 da manhã, você acha que está operando às 10 da manhã? É óbvio que não. Às 10 da manhã, os bons traders, os bons investidores, os grandes investimentos, eles já caíram fora já. Eles não ficam tanto tempo no mercado. A não ser que sejam operações de longo prazo. Mas aquelas operações de longo prazo, ele se posiciona e ele continua dentro do mercado. Ele não está mais influenciando. Ele influencia na hora da entrada. Mas enquanto ele está ali, né, enquanto acontece o gráfico, ele já está posicionado, ele não influencia na movimentação gráfica. Perfeito? E aqui, do outro lado, né, então de um lado, do lado esquerdo, a gente coloca aqui pontos aqui que eu realmente não respeitei, que eu fui indisciplinado. E do outro lado, eu posso estar mapeando o quê? O que eu posso fazer para ter disciplina, né? O que eu posso fazer em relação aos erros que eu cometi de indisciplina para ter disciplina. Então, respeitar o gerenciamento. Pô, não respeitou a estratégia? A estratégia ela está diretamente ligada ao gerenciamento, porque você vai fazer o gerenciamento através da sua estratégia, né? Não dá para você usar a estratégia de martingale utilizando o gerenciamento de 1 para 1. É impossível matematicamente você utilizar isso. Então, pô, usei uma mão fixa, vai estar atrelado ao gerenciamento. Então, se eu deixo de utilizar a mão fixa e eu utilizo um martingale ao invés de utilizar a mão fixa, o que eu estou fazendo? Estou quebrando o gerenciamento. Então, respeita o teu gerenciamento. Não vai utilizar martingale coisa nenhuma. Você não entrou aqui no mercado com um planejamento de mão fixa, então utilize a mão fixa, né? É claro que no começo, o interessante é criar essa disciplina, é criar essa rotina de respeito. É claro que com o tempo, com a maturidade, vocês vão ter naturalidade em falar, poxa, aqui é um bom ponto para entrar com martingale. E aí você vai lá e entra com martingale e dá certo, dá bom. Ou se dá ruim, você já está habituado ali a como se desviar desse caminho. Mas para isso você precisa o quê? De maturidade. Maturidade dentro do mercado. Não dá para você achar que você tem maturidade para usar 5 estratégias ao mesmo tempo ali no mesmo dia. Por quê? Porque você vai ter que ter um gerenciamento muito mais complexo, você vai ter que ter um planejamento inteligente ali. E com a questão emocional, se com um gerenciamento básico, beabá, que é mão fixa, mão de 10, você vai seguir mão de 10. Né? Se der 3 loss seguidos de mão de 10, stop. Se der 3 mãos seguidas de 10, é take profit. E você não consegue seguir esse gerenciamento, quem dirá um gerenciamento complexo? Né? Então, pera lá, vamos seguir o beabá, vamos seguir de maneira inteligente aí o gerenciamento, respeite o gerenciamento. Utilizar gatilhos mentais para sair da zona da emoção.
né? Fiquei emocionalmente abalado. Então, cria gatilhos, né? Junto com o planejamento, planeje gatilhos mentais, né? Essa questão de você puxar a sua orelha, né? Essa questão de você se alongar, de você se levantar, de você ir tomar uma água e fazer uma caminhada de 5 minutos. O mercado não vai sair correndo. Ele está aqui, ó, acontecendo. Ele vai continuar acontecendo. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Dá tempo de você ir fazer uma caminhada de 5 minutos lá fora, para tomar um ar, para você ver o céu, olhar a pessoa na rua. Então utilize gatilhos mentais a seu favor. O que combina mais para você fugir dessas zonas, dessa zona de emoção que você acaba entrando, que você acaba ficando submerso, ficando desesperado, ansioso, a mão fica suada. Não, eu não tenho isso. Você tá operando, a sua mão tá pingando, tá toda molhada. Não, pera lá. Isso significa que eu tô abalado psicologicamente. Isso já é um gatilho para mim, para eu mesmo lembrar que o quê? Tô entrando em zona de emoção. Isso é perigo. Então, pera lá, levanta. Levanta, vai tomar um ar, estica o corpo, toma um café, um copo d'água, come alguma coisa. Volta daqui 10 minutinhos. Faz que nem o Fê fez. Pô, não, vou sair aqui. É claro, vai funcionar todos os dias? Não. Pode acontecer de, por exemplo, de manhã não termos um bom dia, você se sentir bem, né, emocionalmente, tá equilibrado para poder operar mais tarde. Você entra para operar mais tarde, você acaba afundando mais ainda. Então você tem que ter gerenciamento. Se eu já cheguei muito próximo do meu stop loss, eu vou trabalhar com uma margem muito menor. Cuidado para não entrar em overtrading, porque se eu vou buscar uma mão menor, a minha meta tem que ser menor. Não adianta eu abaixar minha mão e querer uma meta grande. Eu vou ficar ali tentando chegar nela e não vou conseguir. Porque eu tô com uma meta de 50, eu tô fazendo entrada de 5, tá de sacanagem, né? Você não vai conseguir chegar na sua meta nunca. Perfeito? Então, pô, entrei ali com uma mãozinha de 5, né? Tô entrando com uma mão mais leve, por quê? Porque de manhã eu quase cheguei no meu stop, então falta tanto para eu chegar no meu stop, eu vou trabalhar somente com o valor que falta para eu atingir o meu stop. Por quê? Senão você vai lá, pega 3, 4, 5 stops no mesmo dia. Porque você quis insistir. Tá? Às vezes o dia não vai ser bom, independente do horário, não vai ser bom para você. E aí você vai ter que identificar, através do diário do trade, o que aconteceu. Então, pontos aí importantes dentro da disciplina. Me ausentar do mercado ao atingir meu RR, meu risco-retorno. Então, sair da minha zona segura né, que é o stop loss, que é o seu ponto. Então, se ausente no mercado. Coloca ali, ó, para você, ó. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 post-its. Eu já troquei um monte de vezes esses post-its, mas hoje eu tenho 6 post-its aqui na minha tela. Um é aqui, ó, opere com análise, siga o gerenciamento. O segundo post-it, 3 wins seguidas, sai do mercado. Isso é quando eu utilizo um gerenciamento mais específico de curto prazo. Responsabilidade, 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 responsabilidade. Por quê? Você tem que ser responsável com o seu dinheiro, cara. Entendeu? Às vezes você entra numa zona emocional e você falta com respeito com você mesmo. Porque você está colocando ali um valor para brigar com o mercado, mas aquele valor é muito alto, aquele valor significa muito. E novamente eu falo, pensa o quanto que aquele valor compraria em material. Saca o dinheiro do lucro de algum dia. Ah, pô, fiz 50 reais, fiz 100 reais. Saca aquele dinheiro e compra alguma coisa física, material. Olha para aquilo e fala, olha, isso aqui eu comprei fruto de um trade, fruto de uma operação bem feita. Então olha só, 100 reais, olha quanto vale aqui 100 reais na minha mão. Porque às vezes você olha aquele número e acha que, pô, é número. Não, pera lá, isso é dinheiro. É um dos números mais importantes que tem. Por quê? Porque ele tem potencial de compra, ele tem potencial material, né? E no mundo capitalista que a gente vive, esse potencial material faz muita diferença. Então cuidado, respeite, né? Respeite o seu dinheiro, crie-se essa disciplina. Me ausentar do mercado ao atingir o meu RR, tá? O meu risco-retorno. Criar algum limite de padrão de ciclos operacionais.
Como assim criar um limite de padrão de ciclos operacionais? Então vamos lá. Ó, tô lá fazendo minha operação. Pena que, bom, eu vou colocar como certo, tá? Certo vai ser o win, tá? E o x vai ser loss. Essa vai ser a nossa legenda. Perfeito? Então olha lá, eu estou fazendo a minha operação, aí eu tenho um win, outro win, aí eu tenho um loss, tenho um win, aí eu tenho outro loss. Aí até então, beleza, né? Eu tô aqui 2, 1, 2, 1. Tô basicamente 1 a 0, tá? Essa conta aqui tá me dando um win a favor. E aí o que acontece? Eu entro num ciclo operacional. O que é um ciclo operacional? Isso aqui, ó. Win, loss, win, loss, win, loss. Isso é um ciclo operacional. Eu tive uma sequência de padrão de ciclo, né? Um padrão de ciclo operacional. Entre acerto, erro, acerto, erro, acerto, erro. Quando isso acontece, normalmente a probabilidade é que o próximo ciclo seja um ciclo vermelho, um ciclo negativo. Então isso aqui vai se transformar em um ciclo vermelho. E isso vai te deixar negativo. E para você sair disso aqui, vai ser trabalhoso. Você pode entrar num processo de overtrade ou se afundar mais ainda. Então é interessante se manter no mercado desse, você pode fazer um gatilho, cria o seu próprio gatilho. Ó, existe um padrão que quando eu faço uma repetição dessa aqui, de win-loss, 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 3 vezes, né, um padrão de 3 vezes repetidas, existe uma grande chance, tá, do meu psicológico aqui já tá cansado, tá exausto, eu encher a mão aqui e tomar uma sequência de 3 loss. Então você está identificando o que? Um padrão. Tá? Isso é um padrão, isso a gente está trabalhando com ciclos. Isso se chama probabilística. A gente trabalha com ciclos. Perfeito? E ciclos existem. Ciclos existem. Ok? Então eu vou lá e crio um limite. Então eu tenho um limite que se eu sequenciar isso aqui, eu paro. Eu paro tudo que eu estou fazendo. Eu paro, e falo, não, vou tomar uma água, vou respirar. Ou eu paro o dia de operação, fecho a tela do PC e vou fazer outra coisa. Isso vai depender muito do quê? De todas as variáveis ali do meu comportamental no dia. Mas se eu identificar isso aqui, eu paro. Vamos respirar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos refazer as análises. Tá? Por quê? Porque isso aqui é um ciclo comportamental que eu já identifiquei em outras vezes, tá? Que normalmente me geram o quê? O caminho para o meu stop. Então é interessante eu continuar aqui? Não. É interessante eu fazer uma pausa, é interessante eu refletir sobre o que está acontecendo no mercado novamente. Tomar uma água e fazer outra coisa. Tudo isso é disciplina. Disciplina é o quê? Das regras que você está criando, pô. Tá? Para sua proteção. Tudo isso aqui é proteção. Proteção. Para sobreviver no mercado. A disciplina, ela serve para a sobrevivência no mercado. Para você sobreviver. Tá? Porque senão, quando você entra num ciclo vermelho, quando você deixa de respeitar o seu stop loss, você vai se afundar, porque você não vai ter limite, você não vai ter freio, você não vai ter nada, entendeu? E vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Então, criar um limite. É interessante isso. E isso, mais uma vez, é pessoal. Né? Isso é individual. Identificar quais são os seus ciclos. Quais são os seus comportamentos a partir de alguns padrões de ciclos de acerto. Pô, tive 4 em seguidas. Ponto de atenção. Por quê? Porque normalmente a minha quinta entrada ela é errada. E a probabilidade cada vez aumenta mais. Né? A probabilidade cada vez aumenta mais. Então você tem vários pontos aqui. Você tem a euforia, você tem um acerto alto, tá? Que isso pode reverter a qualquer momento quando a gente trabalha em opções binárias. A gente começa a fazer um aumento da mão. Então essa mão aqui eu posso acabar entrando com uma mão mais pesada.
Então eu preciso ter consciência, pô, acertei 4 vezes seguidas, então ó, ponto de atenção, vamos trocar de par de moeda, vamos respirar um pouco, vamos deixar o gráfico se mexer um pouco pra gente reanalisar as coisas. Por quê? Porque a gente já se aproveitou 4 vezes seguidas do mercado, né? E normalmente, né, fala, pô, mas e a sua meta, como é que é? Mas aí você tem que ver o seu histórico no passado. Como é que você estava? Se você estava um pouco negativo, você não conseguiu bater sua meta com esses 4 wins seguidos. Mas aí, é claro, você tem que avaliar o quê? Como que você está nesse win aqui? Se você está positivo, se você está no 0 a 0, como é que você está? Se reavalie, né? Use ali os seus parâmetros para ver se vale a pena continuar, se vale a pena você parar. Criar desafios de disciplinas na rotina. Isso é muito interessante. Como assim? A disciplina, ela não vai brotar do além. Você não vai sentar no computador e virar a pessoa mais disciplinada do mundo. A disciplina é algo corriqueiro. E a disciplina é uma maturidade também que você desenvolve, né? Você ser disciplinado no horário de acordar, você ser disciplinado numa dieta, ser disciplinado, por exemplo, com uma academia, ser disciplinado com as suas obrigações do dia a dia. Então tudo isso, ser disciplinado em arrumar a cama, por exemplo, tudo isso incentiva de alguma maneira o seu dia na disciplina. Então quando você acorda muito tarde, né, você dormiu super tarde, acordou muito tarde, você já acorda com aquela sensação de, pô, né, meu dia já tá pela metade já, você acorda com aquele sentimento estranho e tal, né? E é claro que aí você vai encaixando tudo isso com o seu, com a sua disciplina, com as suas métricas, né? Do que é disciplina para você, né? Do que é interessante você criar disciplina, do que é interessante você varzear um pouco, porque ninguém precisa ser robô, ninguém precisa ser quadrado, ninguém precisa levantar às 7 da manhã todo dia, tá? Claro, se existe a obrigação de levantar, então levante. Mas sem esse entendimento de, pô, então eu preciso ser um cara quadrado, eu preciso ser o cara que é todo programático. Não é isso. Mas é você criar desafios e você ver que você consegue fazer eles, né? E isso vai te gerar uma sensação positiva, uma sensação que pode fazer diferença na questão emocional dentro do mercado. Tá? E para esse momento, pode ser algo abstrato para vocês, no sentido prático, mas eu tenho certeza absoluta que quando vocês forem para a tela sozinhos, quando vocês forem para a tela sozinhos, vocês vão começar a observar, porque com eu junto com vocês, a probabilidade de vocês acabarem patinando, né, no erro é menor, porque eu estou o tempo ali inteiro falando, dando um alerta, falando alguma coisa para estimular a sua razão, tá? A sua racionalidade em estar funcionando ali no momento da operação. Mas no momento que você está sozinho, que você vai fazer as suas operações sozinhos, a probabilidade do erro é maior, porque não tem ninguém ali te estimulando a não entrar a deixar de observar coisas importantes. A sua disciplina, tudo isso, tá? Então acredito sim que vai fazer mais sentido para vocês a cada dia que vocês entrarem no mercado. Cada dia mais vai fazer mais sentido e vocês vão começar a valorizar mais essa questão comportamental. E desenvolvimento de pensamentos. Desenvolvimento de pensamentos dentro do diário do trade. Lembrando, tudo isso aqui você vai pontuar. Pô, é coisa pra caramba, Rafa. É coisa pra caramba, meu. Mas você pode começar de uma maneira mais genérica. Até um ponto que você vai realmente identificar que isso está te ajudando. E aí você vai sentir mais prazer em fazer isso. Tá? Então, desenvolvimento de pensamentos. Pontos em que pode melhorar. Testar novos gatilhos. Testar novas estratégias. Tá? E esse testar, vai para conta demo, vai testar, né? Precisa estudar.
Se para tudo na vida a gente estuda, que nem a gente está fazendo agora, a gente também precisa estudar na prática. Isso que a gente está fazendo de manhã é estudar, né? É estudar. Então a gente está estudando junto ali, de uma maneira skin the game, né? Uma maneira com a pele em risco ali, mas a gente está estudando junto. A gente está testando novos gatilhos, testando novas estratégias. E é isso que eu quero que vocês validem isso. Vocês vão validar isso na conta demo, ou se quiser na conta real, mas o ideal é que quando vocês forem validar sozinhos uma estratégia nova, que vocês mesmos desenvolveram para vocês, validem na conta demo, fiquem um tempo testando. Pô, eu estou utilizando a estratégia XYZ no meu operacional do dia a dia, mas eu estou passando 2 meses testando uma nova estratégia e essa estratégia está tendo bons resultados, e você faz uma comparação de performance entre a estratégia que você está testando e a sua estratégia que você tem utilizado no dia a dia. E aí você vai vendo se é interessante você alterar, se você aprimorar, se você trazer alguns pontos dessa estratégia de teste para a sua estratégia do dia a dia. Tá? Desenvolvimento de pensamentos ali. Tudo isso você vai traçar através do seu trade system, do seu diário de trade, perdão. Testar novos gerenciamentos, aprimorar seus recursos. Como assim aprimorar seus recursos? Você pode buscar um setup diferenciado, buscar um... Cuidado com essa questão de ficar trocando de casaco o tempo inteiro, né? Trocar de média, colocar aqui um Bollinger, colocar, sei lá, qualquer indicador que seja diferentão, só porque que um fulano tal falou lá que era interessante. Cuidado com isso. Mas nada te impede de você testar, de você aprimorar seus recursos, de você trocar um indicador que não tem sido muito útil para você, para um indicador que no teste, você testando um recurso, ele tá sendo mais positivo. É claro que esse período de teste ele tem que ter um período grande, no mínimo ali uns 2 meses, para você ter uma segurança de resultado, né, comparativo entre um e outro. Pontos em que indica defasagem de conteúdo. Como assim defasagem de conteúdo? É competência, né? Então ali quais os pontos ali é que você pode desenvolver junto com a sua análise de competências no seu diário de trade, quais pontos ali você pode identificar uma defasagem. Então, olha, eu estou com uma defasagem em entendimento de volume, então bora lá, vamos estudar sobre volume. Pega um livro, pega algum conteúdo específico sobre volume e taca ali estudo em volume, em correlação de preço e volume, por exemplo, em correlação de price action com Fibonacci. E aí você vai aprimorando a sua técnica, porque você está buscando melhorar sempre. Então, pontos que pioram o seu desempenho, o que pode ali causar dentro do mercado que piora o seu desempenho. Você vai pensar ali, exatamente pensar, né? Refletir. Formular novas entradas na região do erro técnico. Cara, pega ali, eu errei em tal ponto no gráfico aqui, ó. Tava aqui assim, ó. Eu entrei com uma venda, mas na verdade o gráfico ele continuou subindo. Então eu vou lá, pego aquela tela, né, abro ali a operação que eu errei, pego aquela tela, posso tirar um print da tela, jogo no Word, deixa ela pequenininha lá, rabisca lá, escreve, ó, aqui no ponto tal, deveria ter entrado assim, assim, assado. Formula novas entradas na região do seu erro técnico. Pô, isso foi um erro técnico? Foi um erro técnico. Porque eu vi coisa onde não tinha. Então, beleza, se foi realmente técnico e somente técnico, vamos lá entender qual que era a leitura correta gráfica que você deveria ter tido. Então vai lá, faz análise, faz novos traços ali, né? E você pode ir fazendo isso no Word, pode ir fazendo isso na folha mesmo, você pode imprimir também, da maneira que você achar mais confortável, mais prático para você. E você vai ali estudando aquilo. Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença. Você estudar, né? Estudar o erro mesmo, tá? Estudar o seu erro, entender o porquê você errou ali. Estudar e desenvolver entendimento do comportamento correto dentro do mercado naquele período, tá? Então, desenvolver um entendimento de qual seria o comportamento correto no mercado naquele período. Qual que era o comportamento ideal que eu precisaria ter para poder ter identificado o gatilho de entrada da maneira correta,
e qual que era o comportamento que eu estava tendo. Então vai pensar nisso. Investigar pontos de entradas exitosos. Se teve técnica ou se foi sorte, né? E investigar essa questão da sorte, novamente, através do gráfico. Criticar seu trade system. Como assim criticar seu trade system? Se o seu plano operacional foi o mais correto naquele dia. E o que você poderia ter melhorado para você ter, aonde você poderia ter tido mais vantagens com o seu trade system, né? Então critique o seu trade system, desconstrua, não se engesse, né? Seja flexível. É aquele negócio, pô, eu só uso média móvel com Fibonacci. Muito cara que fala assim, né? E aí o cara o dia todo, todos os dias tá ali usando Fibonacci. Fibonacci funciona? Funciona. Mas vai ter dia que não vai funcionar? Vai ter dia que não vai funcionar. A sua média móvel funciona? Funciona. Vai ter dia que não vai funcionar? Vai ter dia que não vai funcionar. Price action funciona? E assim sucessivamente. Todas as análises funcionam e não funcionam. Você precisa identificar qual é o melhor momento para você utilizar uma e utilizar outra. O ideal é que você tenha o quê? Um know-how diversificado, para que você possa entender o que o mercado está te mostrando e você possa se aproveitar com ferramentas diferentes, né? Fala, olha, aqui nesse mercado, pelo padrão que ele está seguindo, é melhor eu utilizar dessas ferramentas. Então, para lá, eu não vou utilizar das ferramentas X. Pô, vou anotar isso no diário do trade. No dia XYT lá, o mercado não estava respeitando assim assado, não valia a pena utilizar minhas médias móveis assim assado. Então critique seu trade system. O que você pode melhorar no seu trade system, né? O que você pode melhorar? E aí você, como você vai sempre mapear a sua performance, né, através de todas essas técnicas que eu estou traçando aqui para vocês utilizarem dentro do diário de trade, vocês a longo prazo, vocês vão ter um mapeamento interessante para ver qual que é a performance do conjunto de ferramentas que você tem no dia a dia. Do seu price action com a Fibonacci, com as médias móveis, com a RSI, você vai ver qual que é a sua performance dentro disso. E aí você vai poder ver também qual que é a ferramenta que menos tem performance, qual é a ferramenta que mais te dá loss, qual é o ponto, qual que dos seus erros, né, que aconteceram, qual foi a utilização de ferramenta que mais me deu prejuízo no mês ou em 6 meses. E aí vai ser um ponto interessante, porque como vai estar mapeado ali no meu trade system, eu vou conseguir identificar que, por exemplo, os meus pontos de entrada utilizando a média de 8 foram as que mais me deram prejuízo. Então, pera lá, vamos criticar o meu trade system, porque alguma coisa está errada. Eu estou utilizando essa média 8 de maneira errada. Então, vamos ver o que está acontecendo. Por quê? Porque essa média foi a que me deu uma performance menor. Foi a que me deu mais prejuízo. Perfeito? Criar perguntas sem respostas. Criar esse hábito. No começo, você pode até fazer aquelas perguntinhas bobas, né? Críticas, aquelas críticas construtivas, aquelas perguntas ali, que você vai responder, né? Facinho, né? Por que que você não respeitou? Aí vai responder, óbvio. Não respeitei porque meu emocional não permitiu. Eu não prestei atenção nisso. Pronto. Resposta bobinha. Agora, com o tempo, começa a criar perguntas complexas. Perguntas que você não sabe responder. Você só sabe perguntar. Porque com o tempo, você vai se desafiar a responder aquelas perguntas. Você vai se desafiar a entender essas perguntas através do seu próprio mapeamento de você mesmo. Então, eu vou buscar essa pergunta que eu mesmo fiz. Se eu não sei responder hoje, significa que eu tenho coisa para melhorar. Porque eu preciso aprender a como responder essa pergunta aqui que eu fiz hoje, do porquê aconteceu isso, assado, do porquê que eu não fiz aquilo ou não fiz de tal maneira. Então, estudar a resposta para elas, né? Estude respostas que façam sentido para uma pergunta complexa que você pode fazer para você mesmo. Através de tudo isso, tá? Através de todos esses pontos técnicos que a gente pode estar mapeando. E é claro, um ponto se interliga a outro ponto, que vai dar questionamentos diferentes dia após dia. Então, como vocês podem observar,
é algo complexo, não é algo simples. O diário do trade, ele não é algo simples. A gente pode deixar ele mais complexo ou pode deixar ele mais simples. Para não ficar muito pesado, não ficar um negócio maçante, para que você vai fazer 2 dias e nunca mais vai fazer na sua vida, porque você vai achar super chato fazer, comece a fazer um negócio mais leve. Começa a fazer alguns questionamentos, alguns pontos leves. E aí, conforme o seu diário do trade, ele vai começando a ficar mais encorpado, cada vez mais encorpado, cada vez mais encorpado, né? Até um ponto de que você vai estar tão habituado a questionar tudo isso, que você vai começar a questionar operando. Então, você vai se auto-questionar antes de você errar. Você se questiona de uma decisão antes de tomar ela, e não depois de ter tomado ela. Para isso que a gente faz diário do trade, para a gente se habituar tanto a questionar o nosso erro, que a gente questiona ele antes de fazer. Então eu falo, olha, por que eu estou fazendo isso aqui? Não é inteligente fazer isso aqui, né? Então não vou fazer. E aí você deixa de fazer. E aí você o quê? Já está melhorando, já está aprimorando, já está usando isso a seu favor. Por quê? Você está se desenvolvendo através de pensamentos dentro do mercado. E a competência, né? A competência tem aqui a técnica, a gestão e o psicológico. O que você está utilizando, né, no dia? O que você pode utilizar de técnica, né, que são suas competências? São suas competências. O que eu sou competente em técnica? O que eu sou competente em gestão? O que eu sei usar em gestão? O que eu sou competente em entender, né, na questão psicológica? E eu posso traçar também as minhas incompetências. É que aqui eu só coloquei as partes competentes, né? Em exemplos, claro, exemplos de competências. Então aqui, técnica, ponto A, técnicas utilizadas no dia. Aí eu posso colocar, sei lá, Price Action, Fibonacci e volume, né? Ou eu posso deixar um planilhado ali, todas as minhas técnicas, e colocar qual eu utilizei, por que eu utilizei, ou por que eu não utilizei, e por que eu deixei de utilizar ela. E aí eu mapeio naquele dia um entendimento do porquê, através da minha competência. Show de bola. Eu vou estar o quê? Estimulando a ser cada vez mais competente nisso. Então, Price Action, Fibonacci, volume, médias móveis, RSI, não sei. Do seu Trade System isso aqui. Você que vai buscar ali, pô, se eu utilizo mais algum indicador, se eu utilizo mais alguma ferramenta diferente, né? Então, quais foram as técnicas utilizadas nesse dia? Se teve fundamentalista também, que você se aproveitou de alguma notícia, ou probabilística, que foi contagem de candles, né? Gestão, ponto B, gerenciamento e estratégia do dia. Né? Qual foi seu gerenciamento? Qual foi sua estratégia do dia? Então, a estratégia, se foi Soros nível 3, se foi um Martingale nível 1, somente para a próxima vela, se foi uma mão fixa, se foi uma mão fixa com 3 níveis de pesos, né? Que nem mão leve, mão média e mão pesada, por isso a questão do peso. Tá? E eu vou mapear tudo isso. Gerenciamento, se foi 1 para 1, se foi 1 para 2, se foi 2 para 1, se foi 2 para 2. Dá para continuar, se foi 3 para 3, se foi 1 para 3. Né? Se eu utilizo de um Martingale, por exemplo, eu posso trabalhar com 1 para 3, porque eu tenho que ter margem para poder utilizar Martingale. Né? Como o Martingale consome bastante, ele expõe mais meu capital. O Martingale bem utilizado, ele te protege muito de você bater stop, mas quando você bate stop, normalmente você perde ali uns 3, 4 dias de operação, né? Então um Martingale mal utilizado, ele quebra a sua conta, porque se o cara não sabe utilizar, ele bate stop, aí esse stop equivale a uns 4, 5 dias de win, aí ele vai lá, mesmo antes de passar esses 4, 5 dias, ele bate stop de novo, só aí já somou uns 10 dias de win que ele tem que dar, e aí quando vai ver, o cara já tá todo quebrado, porque não sabe utilizar. Né? Então você vai o quê? Anotar tudo isso, né? Qual foi a sua competência do dia em técnica, qual foi a sua competência na gestão do dia, o que você utilizou, como você utilizou, qual foi o conjunto, se esse conjunto fez sentido, se esse conjunto não fez sentido, por que não fez sentido, questão psicológica, qual foi o seu comportamental do dia, se você teve euforia, se você teve medo, se você teve raiva, se você sentiu desânimo, se você teve ansiedade, qual foi o gatilho que levou você a sentir isso, o que você pode fazer para evitar isso, e tudo isso um atrelado ao outro nessa questão de técnica. Você vai mapear tudo isso,
para você chegar a uma conclusão, né? Então você vai ali o quê? Se aproveitar de todas essas informações para poder se automapear. Perfeito? Então aqui coloquei 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 5 pontos técnicos para vocês poderem fazer dentro do seu diário de trade. Você pode fazer no Word, você pode fazer da maneira que você quiser. Não tem esse negócio de ter uma baita planilha de Excel, não sei o que. Não, faz uma folha, pô. Coloca ali, ó, Diário do Trader 27/10. Autoavaliação. Aí você começa lá o seu período de autoavaliação. Pega o seu Trade System, qual nota você dá. A nota você pode dar no final de tudo, né? No final, às vezes, você nem sabe que nota dá para você. Mas depois que você termina de fazer toda essa avaliação de você mesmo, né? Todo esse mapeamento, aí quando você chega lá no final, lá na competência, você fecha tudo e fala, pô, terminei, aí você tem o quê? Você tem informação que saiu do intangível para o tangível, e aí você consegue enxergar ali qual que pode ser a sua nota, né? Esse processo de validação ali do seu desempenho no dia. Aí você vai lá e dá a sua nota, tá? Seu trade system, do seu comportamental, da sua performance, tá? Do seu gerenciamento, tá? E esse foi o conteúdo de hoje, tá? Relacionado a um diário de trade. Alguma pergunta relacionada a isso? Ô, Mireu, mas tudo que você falou aí, né, do comportamental, você acha que você tem uma planilha para a gente ter esse gerenciamento ou a gente mesmo tem que fazer? Se Não, tem então. algum que você faz aí ou não no curso? Então, eu tenho, a planilha que eu tenho, tá? Só muta aí para eu falar. A planilha que eu tenho, que eu vou trazer para vocês, ela tá atrelada ao gerenciamento, tá? Ela não é específica para diário de trade, tá? O diário de trade, se você quiser planilhar, aí você teria que planilhar nesse sentido, criar uma coluna de autoavaliação, outra coluna de planejamento, outra coluna de disciplina e assim sucessivamente. O que eu tenho é uma planilha, tá? Que eu adquiri já faz um bom tempo, que eu utilizo para estar colocando ali as estratégias que eu utilizei. Eu deixei ela aqui engatilhada, então eu vou aproveitar para mostrar. Então olha aqui, a gente tem essa planilha aqui, certo? Essa planilha aqui eu vou entregar para vocês. Eu vou entregar para vocês, se eu não me engano, na 17ª aula ali, porque eu vou dar uma aula explicando a utilização de uma planilha, quais são os cuidados da utilização de uma planilha, tá? Pontos positivos, pontos negativos, perfeito? E tudo aquilo que você pode utilizar dentro dela. Então essa planilha aqui, ela é de acompanhamento, ela não é de diário, né? Ela não é de diário. Eu gosto de fazer o meu diário no Word. Por quê? Eu posso fazer até no meu celular. Não preciso ficar na tela, porque às vezes você está cansado, pô. Eu sento no sofá ali, ligo um jornal, deixo eu escutando o jornal e eu vou refletindo ali sobre tudo que eu fiz no meu dia, tá? E vou ali escrevendo no Word mesmo pelo celular, né? Vou escrevendo ali, tudo bonitinho e tal, faço toda a minha análise. E aí salvo, guardo e pronto. Agora, você pode fazer uma planilha de Excel? Pode, tá? Só que quando você deixa tudo muito robusto, tudo muito técnico, isso fica maçante, isso não fica legal a longo prazo. Então tem que ser leve para você. Para mim eu não acho leve ficar planilhando tudo isso. Fica muito sujo, fica poluído, tá? Tem várias planilhas aí na internet disponíveis. Eu até pesquisei algumas para trazer para vocês, mas eu não achei interessante. Não achei interessante. Eu acho que vai passar uma imagem suja do que é um diário de trade. Vai fazer ficar pesado. Se vocês forem pesquisar na internet, um monte de cara vendendo planilha, não sei o que, nananana, mas quando vai ver, no dia a dia, aquilo ali, sabe, não faz muito sentido. Às vezes faz mais sentido você pegar uma folha sulfite, pegar o canetão mesmo, e ir ali na marra, ali escrevendo de boa. Por quê? Porque ali vai ter a sua identidade. Não vai ter aquele negócio forçado, aquele negócio de, pô, pra ser profissional tem que ter planilha. Não, tá? É claro, você pode no final do mês pegar resultados
mais sintéticos e planilhar ali para você ter uma performance mensal de como tem sido o seu diário de trade. Quais são os pontos mais relevantes que você pegou fazendo ali o seu diário. Então aí no final do mês você faz uma análise mais completa, mais complexa. E aí você pega tudo aquilo ali e faz uma revisão, né? Porque aquilo ali é um estudo, então você revisa tudo e tudo isso vai potencializar, exponenciar o seu aprendizado. Então olha aqui, isso aqui é o exemplo, tá? O exemplo aqui, registro de informações, estratégias, coloquei aqui as estratégias, gerenciamento de capital, coloquei os modelos de gerenciamento que eu utilizo, e alguns hipotéticos também. Problemas, coloquei aqui e pensei em alguns problemas. É claro, você pode mapear até umas horas aqui quantos problemas você pode criar, tá, dentro do mercado, quais tipos de gerenciamento você pode aplicar, quais estratégias de todas as maneiras que você pode criar de maneira individual, tá? E aí você tem aqui o acompanhamento. O acompanhamento vai estar aqui a banca inicial, tá? O dia em que você for operar, o horário, você vai estar marcando, por quê? Porque eu vou mapear qual que é o meu melhor horário de performance, tá? Ou se o meu erro ele foi atrelado ao horário também, por estar pisando em terra que eu não conheço. Talvez o horário que eu operei não foi muito positivo para mim. Então eu coloco aqui a minha banca inicial, qual gerenciamento eu utilizei, qual é a minha estratégia utilizada, qual foi o meu acerto, quais foram os meus erros. Eu posso colocar aqui quais foram os problemas. Esses erros aqui, no caso, como não é um diário de trade, eu não consigo classificar eles, eu não consigo identificar quais foram eles. Mas no meu diário de trade eu posso colocar, olha, eu errei quatro vezes, os meus erros foram assim, assim, assado, né? Eu tive tantos erros no sentido técnico, tantos erros numa questão precipitada, tantos erros numa questão temporal. E aí você mapeia isso no seu diário de trade. Aqui você vai estar colocando mais uma questão de performance, de acompanhamento do trader. Aí os problemas aqui você coloca e a sua banca final. Como aqui é hipotético, coloquei aqui 15 dólares aqui, né, referente a 500 dólares, pô, 3%, beleza? Lucro prejuízo. Ó, se eu tivesse um lucro no caso aqui, uma perda, né? Ele marcaria aqui, ó, menos 3%, tá? E ele já atualiza aqui no meu lado qual que é o valor. Pô, é uma planilha super legal para você acompanhar seu desempenho. Então, banco inicial, você vai colocar aqui, qual que é a sua meta mensal? Se você está buscando 3%, pô, você pode colocar 100 dólares aí, né? Que seria uma média, mas aí você pode até colocar menos, pô, coloca 80 dólares. Tá? Uma média aí, só para você ter uma média de quanto faltaria para você bater a sua distância de meta. Então, pô, lucro líquido até agora foi 15 dólares, crescimento de 13%, distância da média, tal. No final do mês eu posso chegar e falar, ó, eu saquei, ó, cheguei aqui com 560 dólares, por exemplo, né? Tive 4 acertos, um loss. O erro aqui do meu loss foi uma questão de misturei aqui a aplicação da estratégia. Eu utilizei uma mão fixa com 3 pesos e eu utilizei um gerenciamento aqui um pouco mais arriscado, né? Utilizei um gerenciamento de 3 por 1, então a minha meta era 9%, meu stop loss era 3%, então eu consegui atingir aí próximo de 9%, por exemplo. Aí eu fui lá, pô, olha lá, cheguei aqui com 75% de lucro, né? Tive um crescimento aqui de 75 dólares de crescimento, né? Assim, não, 60 dólares, perdão, 60 dólares de lucro, fiquei aqui com uma distância de meta de 20 dólares, aí 12% de crescimento, pô, eu tive 60 dólares de lucro, aí eu vou lá e saco 50 dólares, né? Aí quanto que eu fiquei? Com 510. Aí o próximo mês de fevereiro, pô, tô com 510, tá? Aí gerenciamento de capital, aqui você pode, se você quiser, você pode mapear tudo bonitinho, tá? Colocar sua banca, utilizar juros parcial, isso eu vou explicar mais pra frente. Simulação de projeção, isso aqui tem que tomar cuidado, mas dá pra você utilizar isso a seu favor. E aqui o relatório, que é a parte que importa, né? Então aqui vai estar mostrando seu desempenho, ó, mensal.
né? Janeiro vai estar mostrando seu lucro líquido, qual foi seu crescimento, qual foi o total de erros no mês, o total de acertos, vai mostrar em formato de pizza. Aqui vai mostrar uma relação de problema a prejuízo, quanto que cada problema te surtiu em prejuízo, qual foi o problema que mais surtiu prejuízo. Então aqui, ó, estratégia, misturei aplicação. Na verdade não gerou prejuízo, tá? Se gerasse prejuízo, ele ficaria negativo aqui, ficaria com valor negativo e ficaria abaixo desse ponto aqui, tá? Ele aparece em vermelho porque está crescido de problema. E aqui vai aparecer, ó, meta versus realizado. Então a minha meta aqui e o realizado, quanto que eu realizei, né? Quão próximo eu cheguei da minha meta, se eu superei minha meta, se eu cheguei próximo da minha meta. Aqui vai aparecer, ó, top estratégia, mão fixa com peso. Ele vai mapear aqui, como eu só utilizei mão fixa com 3 pesos, ele vai colocar o valor, então eu vou conseguir, em um mês, mapear qual foi a estratégia mais bem sucedida, qual foi a estratégia menos bem sucedida, o meu top gerenciamento, né, de capital, qual foi o meu gerenciamento que mais me surtiu lucro e qual que mais me surtiu perda de capital. Então é claro que aqui esse 3 por 1 vai estar acima porque ele tem uma meta maior, mas se eu utilizo muito mais o 1 para 1, né, a longo prazo ele até supera esse 3 para 1. Tá, e aí você faz todo esse mapeamento, e aí que tá todos os dias aqui, ó, como se eu coloquei dia 1 e dia 2, ó, dia 1 aqui 15 dólares de lucro, dia 2 45 dólares de lucro, e eu faço todo esse mapeamento, tá, e ele vai fazer todo o mapeamento do meu desempenho. Eu vou ter isso anualmente, mapeado aqui também, ó, mês por mês, tá, e as estratégias também eu vou ter mapeado aqui, que no caso eu não mapeei porque não tem histórico, tá, mas aqui eu vou poder colocar todas as minhas estratégias, também mapear tudo isso. Então isso daqui é um acompanhamento de trader. Ele tem um pouco de diário de trade? Tem, porque ele te dá algumas informações relevantes, mas ele não faz você desenvolver a questão comportamental, que é um dos principais focos do diário do trade, que é você desenvolver o quê? Esse controle comportamental, esse controle de gerenciamento, esse controle financeiro que está atrelado a tudo isso. Então aqui é mais uma questão precificada, uma questão de preço, de valores aqui, né? De planilha mesmo, de relatório. Agora, a questão comportamental, aqui você não consegue inserir muito bem. Você só consegue fazer uma correlação de problema-prejuízo, né? Mas isso é legal você jogar, por exemplo, no final do mês. Então, fiz o diário de trade aqui e posso utilizar essa planilha para estar fazendo isso. Eu não utilizo dessa maneira. Eu só utilizo mesmo para estar fazendo uma precificação aqui do meu desempenho em valores, né? Perfeito? Mas essa planilha aqui eu vou explicar de uma maneira correta, vou mandar para vocês numa outra aula. Alguma pergunta? Não, para mim Isso tá ainda tudo bem que o Felipe esclarecido. vai fazer arroz, hein? Antes de... Heitor, Rô. Não, Mineiro, por enquanto não, nenhuma. Nenhuma pergunta por enquanto. Deixa eu só tirar uma dúvida. Agora é a parte mais comportamental, né, que a gente está vendo. A gente vai voltar para a prática de operação mesmo ou não? Daqui para frente é só comportamental mesmo? Então, o cronograma, deixa eu mostrar o cronograma para vocês. A parte mais grossa, tá? Técnica, ela já passou, tá? Por isso que assim, ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa sintética no entendimento, eu recomendo que reassista a aula. Reassista a aula ali que vai estar disponível na Nutror. E se tiver alguma dúvida específica, pode me chamar no WhatsApp, me pergunta, fala, Rafa, é o seguinte, estou estudando aqui o gráfico, não entendi isso aqui. Aproveita, pô, eu posso tirar dúvida, eu vou lá, tiro a dúvida, tiro alguma dúvida específica que você tem. Ah, não sei como utilizar isso, me pergunta, tá? Então esse é o momento para vocês perguntarem, para vocês me chamarem no WhatsApp. As aulas práticas servem para isso. Então assim, não é que a gente parou de ter técnica, a gente parou de ter aula teórica de técnica,
mas as aulas práticas estão acontecendo e eu estou afundando conteúdo ali nas aulas práticas, né? Eu estou ali passando ali, na verdade é um shake de técnica comportamental, gestão, tá? Ali na parte prática, por isso que a gente tem essa diferença entre a teórica e a prática. Porque ali na prática eu continuo o tempo inteiro com a técnica, né? Para aflorar isso em vocês. Só que qual que é a diferença? Eu dei bastante técnica para vocês no começo. Vocês tiveram conteúdo de técnica, vocês se aproveitaram do conteúdo de técnica, mas não tinham gestão e não tinham noção de comportamental. A gente continua com essa parte técnica na prática, mas vai aperfeiçoando e criando maturidade na questão comportamental e de gestão de risco, tá? Eu vou abrir rapidinho aqui, deixa eu ver. Programação, isso aqui. Abrir em PDF. Mas qualquer dúvida ou que você tiver sobre alguma, eu recomendo que reassista a aula, né? Se for alguma dúvida que já foi falada, e se surgir alguma dúvida que não foi falada em aula, pode me perguntar que a gente busca entender, tá? Então olha aqui, ó, módulo 1. A gente teve aqui a introdução 1 e 2, que foi a introdução do mercado, né? Noção de mercado, como é que funciona a questão, a instalação aqui do setup e as funcionalidades, a questão de introdução de pares de moeda, esse entendimento, teoria de Down, tivemos a explicação de Candlestick e uma introdução de Price Action, aí nós tivemos realmente o Price Action e padrões de Candle, que foram 2 aulas, parte 1 e parte 2, tivemos a primeira aula de finanças comportamentais, preço e volume, que foi técnica também, indicadores e análise técnica, que também foram técnicas, tivemos Fibonacci, que também foi técnica, então a gente teve uma sequência de aulas técnicas, né? Teoria de Elliott também foi técnica, tá? A gente seguiu aqui com gerenciamento básico, que foi a nossa primeira aula um pouco mais pesada em questão de gerenciamento. Tivemos nossa aula de finança comportamental dividida em 1 e 2. A ideia não era dividir em 2 partes, mas eu percebi que o conteúdo ia ficar muito pesado se eu desse tudo em uma aula. Então eu dividi aqui em 1 e 2. A gente está com a defasagem de uma aula, mas fiquem em paz que todas as aulas serão dadas. E aí a gente entra com teorias de fractais e derivada métrica. Aí vai ser o que vai ser esse conteúdo? Tanto a aula 16, a aula 15 como a aula 16. Vai ser um conteúdo que vai complementar. Ele não é tão técnico, mas ele é usado para aprimorar a técnica. A técnica do quê? De crítica de mercado, leitura de mercado, né? Aquilo que é a amplitude que você consegue enxergar, né? Qual é a profundidade da sua análise? É isso aqui que eu vou trazer. Eu vou trazer uma profundidade maior da análise. Então aqui vocês podem ver, vai ser um conteúdo mais técnico. Teoria de fractais, geometria fractal, derivada métrica, derivada de Hausdorff, relação entre derivadas métricas e meios fractais, teoria do caos, tá? E aqui a gente volta novamente com uma aula mais pesada de gatilhos psicológicos e gerenciamento de risco. A gente vai depois para um gerenciamento comportamental avançado, que aí sim eu vou planilhar, tá? Eu vou trazer a questão de backtest, tá? Consistência em renda variável. E a gente ainda depois para o nosso último módulo, que são só 2 aulas, que é olhando para o mercado como um todo. Eu vou fazer um aulão aí juntando todas as teorias para não ficar fragmentado o conteúdo, para ficar algo mais prático de absorver, tá? Então eu vou trazer essas junções das teorias na parte técnicas, diferentes cenários e seus recursos para você poder se utilizar de tudo isso. E a aula 20 que vai ser o fechamento, tá? Que vai ser a técnica, a gestão e o psicológico, tá? Que vai vir aí para nossa consistência, que é o que a gente vai tratar no nosso último conteúdo. Perfeito? Perfeito, Miriam. Então, assim, ficou com dúvida técnica, é normal, tá? É normal. Vai precisar... Eu acho que não,
vai precisar revisar, vai precisar reassistir. Por isso que as aulas vão estar lá. Vocês vão poder utilizar daquelas aulas lá por mais de 6 meses. Pode assistir e reassistir 300 vezes a aula lá, que o conteúdo vai estar lá disponível para vocês. E me perguntem. Né? Todas as perguntas possíveis aí que vocês puderem fazer, façam agora. Eu digo assim, durante esse período do curso, para eu poder saciar a dúvida de vocês, para vocês terem um melhor aproveitamento aí. Porque é o que eu falei. A técnica ela é simples, né? Como é um curso programático de 1 mês, ou seja, são 20 aulas fechadas, não dá para eu fazer um curso específico de Price Action, um curso específico de Fibonacci, um curso específico de ondas de Elliott. Existem cursos específicos para isso, que vão ser 10 aulas só sobre cada aula que eu dei para vocês. Mas é um conteúdo muito mais específico. Para isso você tem que ter uma noção maior de mercado, você tem que ter um know-how maior. E aí, esses cursos, eles vão ser o quê? Para depois desse curso, tá? Por quê? Porque a ideia é do 0 ao avançado, não para vocês saírem do curso avançados, que vocês não vão sair do curso avançados, tá? Mas vocês vão saber o que é avançado. E vocês vão poder buscar o avançado, buscar o intermediário, algo que comece a suprir cada vez mais a competência que vocês estão buscando. Beleza?